Bom dia, telespectadores do canal 4 TV Aratu, que faz parte do sistema SBT. Nós estamos aqui agora dia de sábado, como vocês sabem, há 2 programas que nós estamos às 11h15 entrando em sua casa para divulgar coisas sérias, objetivas, fecundas. São verdadeiras lições que nós aprendemos ao longo de quase 40 anos de militância no movimento espírita. Nós lidamos, acima de tudo, com o sofrimento, com a dor, com o desespero. Não que estejamos aqui fazendo a apologia da dor e do sofrimento, não é isso. Eu até considero pessoalmente que o sofrimento e a dor não elevam o espírito. Porque quantos já saíram daqui sofrendo de uma forma atroz, terrível, e não foram recebidos no mundo espiritual como santos. Por quê? Porque o sofrimento e a dor fazem parte da nossa trajetória evolutiva. São resultados, muitas vezes, dos desmandos que nós perpetramos ao longo das vidas sucessivas. Porque se não houvesse a reencarnação, eu sempre bato nessa tecla, a vida não teria sentido, a dor não teria significado nenhum como o sofrimento. E a morte? Seria uma estupidez? Seria antinatural? Como muita gente já se referiu assim, eu já li artigos em jornais leigos, onde os articulistas admitiam que o sofrimento, a dor e a morte eram antinaturais. Não o são. Fazem parte, como eu disse, do nosso processo de desenvolvimento das potencialidades que fazem parte inerentemente do espírito. Não é porque precisemos sofrer para que se desenvolvam em nós, no nosso íntimo, o amor, a tolerância e o próprio intelecto. Não é isso. O desenvolvimento aí seria através de um trabalho consciencial e um pressuposto mais do que necessário. A pessoa admitir de uma forma convicta de que é um ser eterno. Não aquele ser eterno das religiões que vão ser julgado, que vai ser julgado, melhor dizendo, por Deus no juízo final. Não é isso. Não se trata disso, mas aquele ser eterno que preserva na encarnação e na desencarnação, ou depois da encarnação, os seus caracteres morais, os seus atributos, as suas faculdades. É isso. Quando a gente desencarna, não vai entrar num estado de hibernação esperando esse tal julgamento de Deus, que é realmente um absurdo, convenhamos. Mas nós vamos preservar tudo isso. Muitos voltam até, pelo menos a maioria volta para aqui a Terra, né, em busca de quê? Da compreensão da sua situação, do seu estado. Porque a maioria esmagadora das pessoas não admite a reencarnação, não admite que vai preservar esses caracteres morais de que falamos e intelectuais após a desencarnação. Então nós temos um caso, aliás, vários casos que nós inserimos no livro, um dos nossos 23 livros já publicados. O título é A Dor, a Luta e o Recomeço. Este livro conta casos assim impressionantes, pelo menos que me impressionaram.
E a gente abre aqui o livro com uma história comovente, uma história que poderia provocar em nós profunda tristeza, mas não aconteceu assim. O que o caso provocou em nosso íntimo foi a certeza ainda mais assim positiva, efetiva da imortalidade da alma e da grandeza de alguns espíritos, grandeza que passa despercebida, pelo menos em um hospital, em uma UTI, da maioria dos que ali trabalham. E foi isso que aconteceu com a menina chamada Chante. Este caso nós vamos contar no próximo bloco. E nós temos uma livraria, a Livraria Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida 7, no edifício Itaípe, primeiro andar, bem em frente ao Largo de São Bento. Apareçam lá. A maioria dos meus livros, que alguns já estão esgotados, vocês podem encontrar lá nessa livraria. Como, por exemplo, a Mediunidade segundo o Espiritismo, que é um trabalho de pesquisa, o Espiritismo e Magnetismo, que é outro trabalho exaustivo de pesquisa, como Jesus, o Mestre do Espírito, e a Obsessão e os seus mistérios, que a obsessão ainda é um mistério. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o caso da menina Chante. Nunca esquecerei aquele serzinho esquálido que entre fios e tubos lutou para sobreviver. Os seus olhinhos encravados na face macilenta exprimiam estranhos e enigmáticos anseios. Seus pais sofriam e quanto. Em vê-la enfrentando, ela apenas a inexorável dissolução de seu corpinho frágil. Tentava ultrapassar os limites daquele olhar, procurando penetrar-lhe o íntimo da alma heróica e magnificamente estoica, que legava a todos admirável serenidade ante a dor e o sofrimento. Dir-se-ia que, em certos momentos, ela consolava os pais, que se sentiam impotentes diante do estado crítico da filha amada. Mas a verdade é que jamais pude vislumbrar quaisquer laivos de dor e sofrimento naquela criaturinha estranha. Não que aquele espírito fosse completamente indiferente e insensível à sua situação, em absoluto. Certo dia, vi uma lágrima escorrer sobre a face da pequena Chante. À luz difusa do ambiente, na UTI, aquela gota d'água refugiu com incrível intensidade. Chante, muda e quieta, estava se despedindo daqueles que lhe deram, ainda que fugazmente, a oportunidade de existir por 6 meses. E que existência moralmente longa e singularmente fecunda. Chante se tornou eterna em meu coração. Espero revê-la, quem sabe, preso em algum leitozinho de qualquer UTI, olhando-a com a expressão de que aprendeu que a vida, por mais curta que possa parecer, é a sublime e eterna manifestação do Espírito. Então, eu aprendi muito com aquela criança. Aprendi, por exemplo, que quando o espírito, quando o ser atinge um certo patamar de compreensão do que é a vida e do seu significado, ele supera a dor,
ele supera o sofrimento, ele se sobreleva tudo que possa trazer, como traz a certas pessoas, o desespero. A criança, Chante, nunca vi chorando, só no momento da despedida. Ela se despediu com uma lágrima. Foi um dos casos assim mais impressionantes. É por isso que eu sou espírita. Eu não sou espírita porque nós aparecemos na mídia, porque nós temos um certo poder, entre aspas, diante dos que chegam ao centro, fragilizados pela dor, pelo sofrimento, pelos reveses. Eu sou espírita por isso. Porque eu já contei aqui neste programa o que aconteceu com meu irmão, que desencarnou em meus braços. Ele, aos 28 anos de idade, ele que passou esses 28 anos sofrendo horrores. E ele, lúcido, olhou para mim e disse: eu mereci, não mereci. Ele era tido como louco. Mas naquele momento, o espírito superou o estado fisiológico de meu irmão, no caso, o cérebro afetado, e aí reconheceu que passou aquele tempo todo, mais de 2 décadas, sofrendo, mas por uma questão que ele reconheceu ter sido necessária. Para chegar a esse entendimento, minha gente, é difícil. Nem todos chegam a esse ponto. Não é de sublimar a dor, não é de pôr o sofrimento como a tábua de salvação, ou então um trampolim para a santidade. Não é assim. Ele sabe, o espírito sempre sabe por que está sofrendo, mas raríssimos reconhecem isso enquanto está no corpo. Chante sabia, meu irmão também sabia. E há outros casos que vocês vão encontrar neste livro, eles podem ser adquiridos na livraria Bezerra de Menezes. Há outros casos tão eloquentes quanto o de Chante. Às vezes os pais veem sua filha, seu filho, de pouca idade, até meses de idade, sofrendo horrores. E eles ficam num estado de expectação, mas por que que acontece isso? Será que Deus é injusto? O que lucra Deus em provocar a dor e o sofrimento numa criança de meses de idade como Chante? Que proveito tem Deus? Será que realmente é obra de Deus ou é obra do próprio homem? Ali pode estar, a gente não pode generalizar, mas pode estar um caso de resgate. Resgate a nível moral. E isso acontece frequentemente. E as pessoas não têm nenhum referencial a respeito. E ademais, se só há uma vida, por que aquele sofrimento com 7 meses de idade? Digam aí, respondam isso. Eu convido as religiões a responderem isso. Aqui, agora. Respondam. Por que que uma menina de 7 meses de idade sofreu tanto? Qual o proveito que ela teria tirado daí? Me digam. É um estado de santificação. Qual é santificação? Coisa nenhuma. Qual o proveito moral, intelectual? E os pais? Aprenderam alguma coisa? Muitas vezes não. Ficam revoltados.
Uma certa feita, eu conheci uma mãe que perdeu a filha com 6 anos de idade. Um câncer devastador. Ela trabalhava onde eu trabalhei. E eu a encontrei no elevador chorando. Eu disse, mas fulana, por que você está assim? Você não sabe que minha filha morreu de uma forma estúpida? Eu sei que ela morreu. Que Deus é perverso. Eu digo, quanto a isso eu não sei. Eu só sei o seguinte, você precisa conhecer mais para avaliar o que você está passando. Eu sei que você está sofrendo muito, mas Deus não foi o culpado disso não. Nós é que somos culpados. Nós é que construímos nossa estrada de felicidade ou infelicidade. Mas felicidade não no sentido que comumente se atribui a ela. Mas felicidade, para mim, e eu comecei a ser feliz no momento em que eu reconheci, no momento em que descobri em mim mesmo a imortalidade e a preservação dos meus caracteres morais e intelectuais após a morte. Este é o caminho da felicidade. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com as perguntas. Na verdade, uma pergunta por causa do tempo. O tempo é curtíssimo. Mas um telespectador não identificado. Mas parece que ele é protestante. E como protestante tem o direito de protestar. E diz aqui, vocês não levam em consideração o que a Bíblia diz. Há um trecho que diz que o diabo, para se disfarçar, não pode se disfarçar de luz. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, meu amigo, o diabo é a própria luz. Eu acho que vocês sabem que o verdadeiro nome do diabo é Lúcifer. E Lúcifer quer dizer luz. Então, ele é luz. Isso mostra que a luz não está apenas nos espíritos elevados, mas também nos espíritos levados, não é? Espíritos que atormentam, segundo vocês, protestantes, e que nós respeitamos. Esses espíritos atormentam a todos, levam a pessoa a praticar atos até nefastos, terríveis, até criminosos. Mas acontece uma coisa, quem criou o diabo? Foi Deus? Então, me permita dizer, num palavreado até terra a terra, Deus cria um ser para atormentar a humanidade, um ser perverso, ruim, baixo astral, no entanto, um ser de luz. Isso mostra que a questão moral não tem nada a ver nem com luz, nem com escuridão, mas com atitudes conscienciais e respeitadoras da lei de Deus. Parece que a sua pergunta está razoavelmente respondida. Tenha cuidado. Espírito de luz, isso aí para os espíritas. Espírito de luz pode ser o demônio. Agora a nossa sentença para a meditação. No momento em que o homem se dispuser a estudar e analisar o porquê da vida, não simplesmente sob o prisma religioso, mas ético, aí provavelmente ele deverá partir para realizar a esperada desde remotas eras
renovação moral, reformulando valores para adequá-los às suas fecundas prioridades espirituais. Isso está no livro A Obsessão e Seus Mistérios, de nossa autoria. Vocês podem encontrar esse livro na Livraria Espírita Bezerra de Menezes. E se vocês quiserem maior esclarecimento, ou maiores esclarecimentos sobre o processo obsessivo, que é uma verdadeira epidemia, a obsessão realmente faz com que a pessoa ande pisando em cadáveres. Podem ter certeza disso, porque ela mata. Sinto muito dizer, nesses 40 anos, já vi muita gente, infelizmente, morrer por causa do processo obsessivo. Haja visto o suicídio, que pode ser um processo, como geralmente o é, ligado à obsessão. O alcoolismo, no programa aqui, já no sábado, o primeiro programa no sábado, nós mostramos a figura de um obsessor ligado a uma criatura que estava num bar tomando sua cerveja ou sua bebida alcoólica mais forte. Ele estava lá, o obsessor estava junto, e vocês repararam que havia fios ligando ao coronário daquele que estava bebendo? Então existe uma obsessão em nível alcoólatra ou alcoólica, como existe também obsessão em nível sexual, que nós já tratamos casos terríveis de obsessão em nível sexual. Se vocês quiserem maiores esclarecimentos, venham aqui, participe das nossas doutrinárias, onde a seriedade impera. Podem vir, vocês serão muito bem recebidos e esclarecidos. Então, até o próximo programa, porque Deus quer. Podem ter certeza que Ele quer, porque está do lado de coisas sérias.